Olá a todos, bem-vindos ao curso Arte dos Preços, a diferença entre o lucro e o prejuízo. E hoje a gente vai falar um pouquinho, de uma forma geral, sobre o que é esse curso. Então o que você pode esperar e o que você não vai esperar neste curso aqui. Então vamos começar pelo início. É o seguinte, tem várias formas de definir preço, certo? E as faculdades ensinam uma forma de definir preço. Uma forma, por exemplo, para definir preço de minério ou do petróleo, que na verdade é regulado o preço também, mas tem uma forma de você ver se o preço está correto ou não. Por exemplo, preço para metais. Tem uma série de formas de você definir preço de coisas. Mas as universidades, elas sempre ensinam como definir preço para empresas gigantes. Ou seja, a empresa já está estabelecida, o negócio é grande, existe um fluxo de caixa quase infinito, onde as pessoas conseguem acesso no banco muito fácil e tudo mais. Essa forma de definir preço. Então, você vai lá, coloca uma tabelinha, etc., põe os números, vai chegar num preço que é o preço correto, o cara vai lá colocar um preço de 3%, 2%, 1%, e vai definir o seu preço. Este curso aqui não é sobre isso. Não é. Este curso aqui é para negócios pequenos. Tá? Não é para grandes corporações, é um negócio pequeno, é um projeto pequeno. Pequeno eu digo assim, projeto pode ser um projeto pequenininho ou um projeto maiorzinho, mas não é um mega projeto de uma mega corporação. É um projeto de alguns indivíduos, certo? Que estão se unindo ali para uma empresa, ou um indivíduo querendo fazer o seu projeto pessoal. Pode ser um valor grande, mas não é um valor bilionário, certo? Não é um valor mega, de mega corporações. O que a gente vai estar falando aqui é como definir preço para negócios pequenos e médios. Ou seja, pode ir de preços de alguns reais ou alguns dólares até milhares ou milhões de reais ou dólares, mas não vai chegar a bilhões, certo? Então a gente vai tentar entender um pouco sobre isso, a arte dos preços. Mas com ponto de vista mais no indivíduo, não ponto de vista nas grandes corporações que, puxa vida, já tem um monte de gente para calcular preço para grande corporação, certo? Então vamos lá. Bom, eu tenho um conhecimento bom nessa área, por quê? Porque eu sou empresário, já vendi vários tipos de serviços, principalmente serviços técnicos, e hoje em dia vocês estão assistindo um curso aqui também, então já estudei a questão de preço para cursos, preço para produtos e tudo mais, então eu penso que tem uma boa bagagem para oferecer aqui para vocês entenderem como é que se define então preço. Vamos lá. Então hoje a gente vai começar aqui na parte 1, né, uma introdução. E a ideia é falar sobre a visão geral do curso. Então vamos lá. A importância do assunto. Muitas pessoas estão criando projetos para criar uma renda extra ou uma renda primária importante, certo? Uma empresa, algum negócio. E a questão preço é uma das perguntas mais comuns e difíceis de responder. Então assim, tem vários colegas me perguntando a questão de preço. Como é que eu defino o preço disso ou daquilo? Pois bem, esse curso é para isso. Mas por que a definição de preço de um produto ou serviço é tão difícil? Porque as pessoas criam produtos sem pensar primeiro no preço. Então a pessoa vai lá definir um produto. Eu tenho esse produto aqui, eu quero fazer tal produto. Esse produto aqui vai ser um produto maravilhoso. Aí define um produto que vai ter um preço que não é compatível com a área de mercado que ela vai entrar. Como é que você define, então, o preço? Será que é correto isso? Você tem um produto e você define o preço em cima do produto? Ou você define o preço com base em algumas coisas e depois você define o produto? Essa é uma questão. Então vamos lá. Um produto criado sem um preço pode gerar frustração, perda de ânimo e desistência do novo projeto. O preço sempre deve ser o primeiro assunto a ser tratado no desenvolvimento de um produto ou serviço. Vocês vão entender sobre isso ao longo do curso. Ou seja, vamos supor, você está querendo desenvolver um curso online, certo? Primeiro você vai desenvolver o curso online e depois vai definir o preço. Ou primeiro você vai definir o preço e com isso você vai definir o tamanho e a forma de fazer o seu curso online. Ou você quer fazer um serviço na sua área técnica, certo? Engenharia, geofísica, geologia, não importa. Biologia, advocacia, não importa. Você vai primeiro definir o seu serviço e depois vai definir o preço, ou você primeiro vai definir o preço e com base nisso você vai montar um escopo do seu serviço que é compatível com aquele preço para um determinado cliente. Como é que você vai fazer? Primeiro vem o preço ou o produto? Essa é a questão, certo? Então vamos lá. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pergunta é muito conhecida, certo?
e aí a gente vai expandir ela. O que vem primeiro, o produto ou o preço? O que vocês acham? Bom, sempre, já vou adiantar aqui, sempre o correto é primeiro o preço, depois o produto. Sempre primeiro o preço, depois o produto. Ah, mas Afonso, isso não é um pensamento assim de uma pessoa que está apaixonada para fazer um produto. Não, é sim. É sim, só que o escopo que você vai usar vai depender do preço, certo? O escopo do seu serviço que você vai oferecer, ou o escopo do seu produto, vai depender do preço. Então assim, a receita para o sucesso. O produto ou serviço é desenvolvido em cima do preço que você deseja, com base no que você vê do mercado. Se você vê que você vai conseguir, você quer entrar no mercado X. Nesse mercado específico, você vai conseguir, por exemplo, 10 clientes, ao invés de 10 mil clientes, ou ao invés de 1000, você não pode cobrar o mesmo preço que você vai cobrar para uma quantidade grande de clientes, certo? Você vai ter que mudar um pouco. Se o seu preço vai ter que ser maior, você vai ter que adequar o seu produto ao seu preço. Ou seja, vamos supor, você quer vender, sei lá, você tem 10 clientes, certo? Ou você tem a opção de ter 1000 clientes. Com 1000 clientes você pode fazer um serviço menor com preço menor. Se você só tem 10 clientes, você vai ter que fazer um serviço muito bom, com um escopo muito diferente para você ter um preço muito maior, certo? Primeiro sempre vem o preço, e é por isso que a gente vai falar sobre preço. A receita para o sucesso é primeiro o preço, depois o produto. Vamos lá. Receita para o fracasso. O preço é definido em cima do produto ou serviço. Ah, eu fiz esse produto e agora eu quero encontrar o preço. Puxa vida, agora você dançou, você teve um problema aí, certo? Primeiro sempre é o preço. Ah, Afonso, mas eu já tenho o serviço, eu queria agora melhorar o preço. Bom, aí você vai ter que talvez repensar o serviço. Em breve a gente vai ter um curso aqui sobre brainstorm. O como você pensa, como é que você faz uma reflexão para mudar o seu produto ou o seu serviço para se acoplar ao seu preço. Primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu preço. A ideia deste curso aqui é definir o preço. Qual é o preço correto para um produto ou serviço, certo? Então assim, primeiro é definido o quê? O preço. Vamos lá. Correção de rota. Definir o preço desejado corretamente primeiro. Você já tem um produto, um serviço, mas você quer fazer uma correção de rota. Você observou, puxa, eu estou aqui na receita do fracasso. Ou seja, definir primeiro o produto e depois o preço, mas eu queria mudar o preço. Então assim, você vai fazer uma correção de rota. Definir o preço desejado corretamente e ajustar então o produto ou serviço para que o mesmo seja compatível com o preço. Você vai ter que mudar, você vai ter que fazer uma correção de rota. Sei lá, pegar aqui uma ideia. Sei lá, por exemplo, o cara vende tomate. O cara resolveu mudar para o interior e vender tomate. Aí ele vende o tomate a, sei lá, deixa eu pensar. Não sei quanto está o tomate no Brasil. Aqui nos Estados Unidos custa mais ou menos $2. Vamos pôr em dólar. Então $2 o quilo de tomate. Pronto. Só que o cara chega à conclusão seguinte: pelo número de vendas que eu faço, pela capacidade de venda que eu tenho, etc, tal, eu vou ensinar a chegar no preço. O cara chega à conclusão: o preço tem que ser $30. Mas ninguém compra tomate a $30. Então ele vai ter que o quê? Ele vai ter que fazer uma correção de rota. Ou seja, ele vai ter que repensar como é que ele faz para vender um quilo de tomate a $30, porque é isso que ele precisa, esse é o preço correto para ele, para a estrutura que ele tem, para o mercado que ele tem, para tudo isso aí. Bom, aí ele vai ter que repensar, ele vai ter que fazer um brainstorm. Por exemplo, sei lá, ele vai ter que plantar talvez um tomate muito raro, um tomate antigo, que tem a semente crioula, e aí ao invés de talvez vender tomate, ele vai plantar o tomate, mas ele vai colher, vai tirar a semente, vai secar ela, e talvez venda no Mercado Livre ou no eBay a semente do tomate, e aí com 1 quilo de tomate ele consegue produzir o equivalente a $30 de semente. Um exemplo, você vai ter que redefinir o seu produto. O certo é, de cara, primeiro você pensa no preço, e depois você pensa como vai ser o tamanho, o formato do seu produto. Não o inverso, certo? Primeiro o preço, depois o produto. Mas se você precisar fazer uma correção de rota, também dá, mas aí você vai ter que pensar um pouquinho. Então vamos lá. A ideia do curso é como definir o preço. O preço vai definir se você vai ter lucro ou prejuízo. Se você tiver lucro, você vai ficar animado, o seu produto vai ficar cada vez melhor, etc. Se você tiver prejuízo, você vai ficar chateado, certo? Pois bem, então vamos lá. E se você vender algo pelo preço errado?
puxa vida, você vendeu pelo preço errado, o que vai acontecer? Seu produto ou serviço vai perder qualidade com o tempo. Você vai perder qualidade. Você vai perder a vontade de trabalhar com assuntos, você vai ficar desanimadão, certo? Os seus clientes vão ficar desapontados com a sua desmotivação e com a péssima qualidade do produto, porque o produto vai perdendo a qualidade com o tempo se você vender pelo preço errado, certo? O produto vai deixar de ser interessante para os clientes e o que poderia ser lucro acaba se tornando em frustração e prejuízo. E por isso você deve evitar vender o produto pelo preço errado. Bom, mas o que vem primeiro então? O dinheiro ou a vontade de fazer? Porque, vamos lá pessoal, estou falando para você o seguinte. Primeiro você pensa no preço e depois você estrutura o produto para ser compatível com o preço. E alguém vai falar o seguinte, espera um pouquinho, Afonso, mas eu sou uma pessoa apaixonada para fazer isso. Eu quero fazer esse produto e aí eu preciso definir o preço em cima do produto e não o inverso. Espera um pouquinho, pessoal. Tudo que eu faço apaixonadamente. Eu faço assim, eu quero fazer. Eu não faço nada por dinheiro especificamente. Então assim, se você trabalha por dinheiro, você não vai encontrar dinheiro nenhum. Você saiba disso. Para você ganhar um bom dinheiro, você tem que fazer as coisas apaixonadamente. Você tem que fazer a coisa com vontade de fazer. Você quer fazer. Não é pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência que vai vir se você fizer tudo muito bem. Então assim, sim, primeiro vem a vontade de fazer. Né? Não o dinheiro. Você não pensa o dinheiro primeiro. Mas, quando você tem a vontade de fazer, o que vai definir o escopo do seu serviço que você vai fazer, se vai ser um escopo de um tamanho ou de outro, vai depender do preço. Então primeiro você vai pensar no preço, não no dinheiro. O dinheiro você vai ganhar depois, mas o preço é o que vai definir o seu produto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu costumo fazer cursos curtos, certo? Mais ou menos 20 a 30 aulas. E esses cursos têm um preço. Mas vamos supor que o potencial de venda que eu tivesse fosse menor, como já foi. Né? Por exemplo, antes de eu entrar na USP, na Universidade de São Paulo, como professor, eu fui dar um curso, e esse curso, o meu potencial de venda era de um cliente de vez em quando. Então o que eu fazia? Eu vendia um curso da área de sismologia, e esse curso da área de sismologia, eu cobrei, da época, em torno, acho que foi, eu cobrava para cada cliente de 5 a 10 mil reais um curso de uma semana presencial. Eu ia lá e dava aula de sismologia especificamente. Então o que acontece? O número de meus clientes o número era pequeno, então o meu curso tinha que ter o valor o quê? Alto, certo? Porque o número de clientes é pequeno. Então, dentro de toda da forma de definir preço, você vai definir com base em algo desse tipo. Ou seja, se você tiver um potencial de venda pequeno, você tem que fazer um super produto de muitas horas, de muitas aulas, de muita dedicação, etc, tal, para você conseguir um preço grande. Ou seja, você quer ganhar, sei lá, vamos supor aqui um exemplo, 5 mil reais, certo? Você tem a opção de vender uma coisa de 5 mil reais ou, sei lá, 100 coisas de 50 reais. Só que, cá entre nós, o escopo de um serviço de 5 mil reais tem que ser muito grande. Você vai entregar a apostila que você vai fazer, muitas apostilas grandes, você vai lá entregar software, como que você vai instalar, muita coisa, certo? Então assim, o escopo vai depender do preço. Então se você tem uma vontade de fazer, por exemplo, um curso online, ou se você tem uma vontade de vender um serviço técnico especializado, por exemplo, a minha área de sismologia, tudo isso vai depender do número de clientes. Por exemplo, eu trabalho com sismologia, certo? Tremor de terra. Não sei se vocês sabem, no Brasil não tem muito tremor de terra por aí, certo? Então o número dos meus clientes no Brasil era sempre o quê? Pequeno. Então o que eu fazia? Se o número de cliente é pequeno, o que eu fazia? O preço tinha que ser alto para conseguir, né, cobrir todas as despesas da minha empresa, etc. Tal. Então são serviços com valor alto, certo? Eu não posso pensar o seguinte, eu vou cobrar baratinho, e aí de repente só tenho 5 clientes, aí não vou conseguir fazer o serviço, certo? Então tudo depende de vários fatores que a gente vai estar falando desse curso. Vamos lá. Então, o dinheiro vem primeiro ou a vontade de fazer? Primeiro vem a vontade. Mas, quando você define que você tem vontade de fazer uma determinada coisa, você vai definir primeiro o preço. Vamos lá. O dinheiro nunca deve ser sua motivação mais importante, e sim o desejo de oferecer um bom produto ou serviço. Porque se você tem o desejo de oferecer algo bom, positivo, as pessoas vão querer comprar, vão ficar satisfeitas com o que receberam, e aí pronto, é um negócio de ganha-ganha. É assim que tem que funcionar os negócios, certo? As pessoas que trabalham apenas pelo dinheiro, em geral não conseguem ganhar dinheiro algum,
Por isso, o dinheiro nunca é mais importante. Você nunca deve considerar o dinheiro mais importante. Se você trabalhar pelo dinheiro, tipo assim, ele sempre vai fugir da sua mão. Você nunca vai encontrar o dinheiro. Você tem que ter um planejamento, tipo assim, o que é um preço legal para mim, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui. Mas o dinheiro em si é a última coisa que você vai pensar. Ah, mas e se demorar 1 ano para ganhar o dinheiro? Se demorar 2, se demorar 10, não importa, você vai fazer por paixão. Mas você vai ficar frustrado se na hora que você começar a vender de verdade, você vê que o dinheiro não é o suficiente para manter sua família, por exemplo. Você vai ficar frustrado, certo? Então você vai ter um problema aí. Então você tem que definir o preço primeiro. Você primeiro define o preço, depois você faz o seu melhor dentro daquele escopo e aí sim, como consequência, você vai ganhar dinheiro, certo? Pois bem. Por outro lado, o planejamento do produto sempre deve ser feito considerando o preço, o qual está relacionado com a qualidade, volume de vendas e etc. E como você pode definir o tamanho e complexidade de um produto ou serviço sem saber o tempo que ele vai tomar? Certo? O tempo sempre está relacionado a um custo. Vamos supor, eu tenho um curso de sismologia que eu dou presencialmente em algumas empresas. Dava, agora hoje em dia eu já não dou mais esse curso. Talvez até converta num curso online no futuro, mas é um curso extremamente complexo, é difícil colocar ele online, certo? Então o que acontece? Se isso vai me tomar muito tempo, eu vou oferecer esse produto, esse serviço, por quê? Por um valor grande, certo? Agora, se eu sei que as pessoas que vão adquirir o curso, elas não vão ter muito tempo e não vão querer pagar um valor muito grande, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que reduzir o tempo investido ali e o valor, obviamente. Então tudo é sensível, existe uma balança onde você vai pôr de um lado o tempo, custo, entre outras coisas. E é isso que a gente vai analisar também durante este curso. Pois bem. Então vamos lá, o que vem primeiro, ovo ou a galinha, né? O que vem primeiro, o produto ou o preço? Você já sabe a resposta. O que vem primeiro, quando você vai fazer um novo produto, é o preço. Ponto. Sempre vem o preço. Bom, então, refletindo aqui, a receita para o sucesso, todo mundo tem que já ter decorado. Primeiro você tem um preço e com base nisso você define um produto. Receita para o fracasso você ter um produto e aí você quer definir o preço. Vou dar um exemplo aqui. Você tem o preço, por exemplo, R$100. É o preço do produto que você pode vender. Você chegou à conclusão que o seu mercado vai aceitar bem e que vai ser interessante em todos os aspectos que eu vou te apresentar. R$100, por exemplo. Então, você vai fazer um curso que você vai ter que dedicar 1 ano, por exemplo, um curso online, 1 ano de trabalho por um curso que você vai vender a R$100? Agora, se você vai definir um curso de 1 ano, vamos supor, você resolveu fazer um curso de 1 ano, você vai dedicar 1 ano, vários dias, 1 ano, ok? Para fazer um curso, por exemplo. Então, você demorou 1 ano para fazer. Você vai vender ele por R$100? Não dá, né? Não dá. Agora, se você já fez o curso de 1 ano, você não consegue vender ele pelo preço que você quer. Você resolveu que você queria vender por 50 mil. Você não consegue, você consegue vender por 1.000. Você não vai ficar frustrado? Então assim, primeiro, a receita para o sucesso você tem um preço em mente, com base nesse preço você monta o escopo que você quer, certo? E a receita para o fracasso você vai lá, tem um puta trabalhão, por exemplo, você é da área de engenharia, você desenvolveu um produto que demorou 15 anos para fazer, e agora você chegou à conclusão que ninguém paga mais do que R$15 pelo produto. E você não tem volume de venda. Aí dançou, percebe? Então a receita para o fracasso primeiro você gasta todo o tempo do mundo para fazer o produto e depois você pensa no preço. A maioria das pessoas, elas aprendem na escola o seguinte: eu vou fazer isso pelo bem, etc. Tal. Você quer fazer pelo bem? Você tem que pensar o seguinte: você tem que fazer pelo bem dos outros e também você tem que pensar no bem da sua família, no bem dos seus negócios, no bem de todo mundo, certo? Não adianta você tentar fazer uma coisa pelo bem do próximo e depois você ficar na sarjeta e você não conseguir ajudar o próximo. Você precisa pensar nas duas coisas, certo? Você precisa pôr uma balança, certo? Então assim, a receita para o fracasso primeiro você define o produto e depois define o preço. Tá? E a correção de rota é quando você já tem um produto e você agora vai pensar, você tem um produto, o seu preço está errado, você já percebeu, deu um probleminha aí. Então nesse curso você vai aprender a definir o preço, ok? O preço.
Aí você vai chegar à conclusão, pô, meu produto eu não vou conseguir vender por esse preço. Se você não conseguir vender o produto por esse preço, o que você vai ter que fazer? Vai ter que repensar o seu produto. Aí depois, futuramente, vai ter um curso sobre brainstorming. O como você faz uma tempestade de ideias na sua mente para você buscar respostas mais criativas para você mudar o seu produto, ok? Então vamos lá. A estrutura do curso é o seguinte. Essa estrutura aqui, 6 pontos. Alguém vai perguntar se precisa de tanta coisa assim para definir o preço. A resposta é sim, precisa de tanta coisa. É um processo mental, de pensamento, o preço. A gente precisa quebrar alguns grilhões aí que deixam nossa mente presa, porque sim, a mídia, etc, tal, ensina muitas coisas erradas pra gente, então a gente precisa quebrar alguns problemas aí de pensamento para então corrigirmos a rota. Então assim, a gente vai ter essa introdução tem algumas partes, depois a próxima sessão vai ser sobre você, o preço e o mercado. Não dá para falar sobre preço sem falar sobre mercado, não dá para falar sobre preço e mercado sem falar sobre você, e dentre esses 3 pontos aqui, o principal sempre é você, certo? Porque o preço que é bom para uma pessoa não é bom para outra, porque cada um tem ambições diferentes, né? E lembre-se que ambição não é ganância. Ganância é algo negativo, ambição é algo positivo, né? Todo mundo coloca assim, todo ambicioso é ganancioso. Não. Uma coisa é você ambicionar ter um carro novo, você, sei lá, ir para o interior, comprar uma casa, etc. Tal. Você tem um desejo, certo? Esse desejo muitas vezes é traduzido como a palavra ambição. Agora, ganância é diferente. Eu quero tudo, etc. Tal. Não, ganância é uma coisa negativa. Mas você ter uma ambição, um desejo, não é uma coisa negativa muitas vezes, certo? Portanto, que seja bem direcionado. Pois bem, na parte 3... a gente vai falar sobre o diferencial como ferramenta, como que você consegue criar alguns diferenciais. Na parte 4 a gente vai falar sobre preços na prática, e aí aqui é o núcleo do curso. A gente vai pegar parte por parte. Eu quero vender um curso online. Pronto, é uma coisa. É um tipo de preço. Aí eu quero oferecer um serviço de advocacia voltado a tal área. É outro preço. Eu quero definir um serviço técnico, basicamente, né, que é esse de advocacia. É um preço. Ou de engenharia, ou de outras coisas. Eu quero vender um produto. Meu negócio não é serviço, meu negócio não é curso online, meu negócio é um produto. É um perfume, por exemplo, uma coisa física. Aí a gente vai falar sobre preço também. Então assim, a gente vai falar tudo sobre preço na prática na parte 4. Parte 5, a estratégia de vendas. Não adianta você falar sobre o preço sem falar um pouco sobre vendas. E na parte 6 a gente faz uma consideração final e a gente finaliza o curso. Pois bem? Então a gente começa aqui na parte 1. Bom, o preço ele deve ser a primeira coisa em um projeto comercial. Você tem que lembrar disso sempre. A primeira coisa em um projeto comercial deve ser o preço. Lembre-se da diferença entre um hobby, o hobby, que é um aprendizado, e um projeto comercial, que é um projeto já desenvolvido. Todo hobby, eu penso assim, todo mundo deve ter um hobby, certo? Eu acho que é positivo. E esse hobby, ele tem que ter algum aspecto que no futuro, se você desejar, você precisa ganhar um recurso extra, etc. tal, você possa converter ele em um projeto comercial também. Então, por exemplo, o cara tem uma criação de abelhas. Você faz isso por hobby. Eu faço por hobby, por exemplo. Tenho uma criação de abelhas, faço por hobby. Eu gosto de abelhas, ok? Gosto de mel, etc. tal. Mas, se você ficar aprendendo como hobby durante muitos anos, como eu estou aprendendo há muitos anos, uma hora você vai ficar craque naquilo, certo? Você vai ficar bom naquilo. Então você pode pegar uma paixão sua, certo? E usar essa paixão para ter uma renda extra, ou talvez você possa usar essa paixão do seu hobby, que você aprendeu e sabe tudo, para, por exemplo, deixar de lado o seu emprego atual e depois entrar numa área que você goste mais, que você tenha prazer. Você pode fazer isso, certo? Ou seja, o hobby é uma fase de aprendizado muitas vezes. Você pode ter um hobby de marcenaria e de repente você se torna um marceneiro tão bom, hobbyista, que você pode apresentar isso como um produto, né? Então, ir para a área sair da área de aprendizado e para a área de desenvolvimento. Então, por exemplo, né? Pense por um momento, é um cara que gosta de fazer carnes curadas. Uma hora você está fazendo carne curada. Aí de repente você está não sei quantos anos fazendo carne curada, todo mundo gosta de carne curada. De repente alguém te pergunta assim, você não quer vender uma carne curada para mim?
De repente, talvez você tenha interesse, certo? Talvez isso se torne um negócio. Você sai de uma área de hobby e você pode entrar numa área onde você está oferecendo um produto. Isso é interessante, certo? Então assim, mas de qualquer forma, então, por que eu tô falando isso? Porque quando você está fazendo algo como, por exemplo, um hobby, aí você pode gastar tempo à vontade, você gasta dinheiro à vontade com livros, você gasta o que você precisa. É um hobby. Você está fazendo isso por prazer. Você vai pensar o seguinte, ó, eu não quero ganhar nada agora, zero. Então você vai, ó, fazer por prazer, simplesmente por prazer. Isso é positivo. Agora, quando você sai do hobby, por exemplo, e você vai para a área de oferecer um produto comercial, aí você vai ter que pensar primeiro no preço e aí depois você vai aplicar o seu hobby, o seu conhecimento para criar um produto, certo? Então, primeiro sempre o que vem? Primeiro sempre vem o preço e depois o produto. Isso não significa que o aprendizado não deva vir primeiro. Primeiro você aprende, você faz as suas coisas, não pensa comercialmente. Depois que você, ok, eu tenho toda a informação que eu preciso, você vai criar um produto. Quando você vai criar o produto, primeiro sempre vem o preço e depois vem o produto, e não o inverso, tá bom? A não ser que você seja um gerente de uma grande mega corporação, tipo Amazon, Google, etc. Aí é diferente. Mas para um nível assim mais local, ou seja, você tem uma empresa pequena ou médio porte, você tem que pensar primeiro preço, depois serviço, produto. Bom, pessoal, essa aqui é a introdução, por hoje é isso. Muito obrigado a todos, bem-vindos ao curso e eu espero que todo mundo goste. Até mais.